Olá pessoal, vamos para a nossa aula hoje. E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão gostando do desafio? Eu vejo que tem algumas pessoas postando diariamente, outras ainda não postaram nada, né? Muito importante você que ainda não postou nada, é ver o que essa voz faz com você, né? Você entra no desafio, às vezes cheio de coisas para fazer, cheio de prioridades. Mas não é só a sua vida, tem um monte de coisa para resolver. A minha vida, a de todo mundo, né? Mas quando a gente fala em prioridades, a gente coloca algumas coisas na frente que são importantes para nós, né? Se, por exemplo, o seu chefe pede para você fazer um relatório, você vai fazer esse relatório, porque você tem medo de perder o seu emprego, né? Você vai fazer esse relatório com capricho, né? Para que ele não reclame de você, né? Ou você vai estar na faculdade, na sua correria da faculdade, você tem um trabalho para entregar, você vai fazer um trabalho com capricho para tirar uma nota boa para passar, né? Isso é emagrecimento, é a mesma coisa, né? Então você tem que fazer com capricho, né? Você tem que planejar suas ações, né? Você tem que ter foco no que você está fazendo, ter consciência do que se você comer aquele alimento que não vai te ajudar, ele vai te atrapalhar a não ter o resultado. Então é isso, né? Então, a gente está iniciando o desafio, quero que você comece a perceber isso, que essa voz, o que ela faz com você, né? Ela vai colocando um monte de situações, né, muitas vezes, que são importantes sim, né, mas que talvez o que seja mais importante seja o teu resultado no teu emagrecimento, você está deixando de lado, né? São as ações que você tem com disciplina, com comprometimento, né, voltadas para o teu emagrecimento, né? Você já imaginou você fazer teu emagrecimento, como a tua vida ela vai ter um outro sentido, e aí você vai ser um excelente profissional, fazendo melhor ainda as coisas que você já faz. É isso, pessoal. Isso que eu quero despertar em vocês, né? Tá no começo, sabe? Senta esse final de semana, lê as informações, vai com calma. Eu sei que talvez, eu não quero me expor, mas eu estou fazendo aqui do meu jeito, ok, né? Tudo bem, também serve, você vai ter resultado, né? Mas o legal do grupo é essa, a interação, né? Você postar, é você mostrar que você está fazendo, é você ser um exemplo para você mesmo, né? E assim você vai ter resultados melhores, né? Você vai ter resultados melhores, tá? Então é importante você saber disso, tá? Vamos falar um pouco mais desse sentido do emagrecimento, né? Na verdade, você pensa no emagrecimento uma reta, né? Uma reta. Então, estou aqui, comecei lá segunda-feira, fiz tudo certinho, terça-feira, tudo certinho. Cheguei na quarta, dei uma jacada. Aí a voz ela vai falar assim pra você, isso aí não é pra você não. Volta pra fazer as coisas que você já estava fazendo. Você nasceu para ser assim. Aí o que acontece nisso? Você desiste. Você desiste. Por quê? Você ouviu a voz, fez a pergunta errada, e aí você se pergunta, não consigo emagrecer mesmo, então eu sou assim mesmo, então vou continuar com meus hábitos, né? Aí você desiste. O emagrecimento, ele não é uma reta, né? Então eu vou lá, começo segunda-feira, faço tudo certo, terça faço certo, quarta jaquei. Aí o que acontece? Eu não vou desistir, eu vou voltar para o foco novamente. No outro dia, eu já procuro ter ações que voltem fazer com que eu volte para o meu objetivo, né? Para o meu sonho final, né? O meu desejo final. Então isso é importante. Vai ser assim, ó, no sentido do que você coloca uma meta, né? Você tem que ter uma meta, né? Quantos quilos eu preciso perder? Aquela atividade lá que eu passei, a primeira atividade, façam aquela primeira atividade, para você saber quantas gramas você precisa emagrecer por dia, né? O teu cérebro começar a trabalhar isso, né? Quantos quilos eu preciso perder por mês? Você precisa saber disso, né? Quantos quilos você quer perder no final? Quer perder 30, 40? Tá, tudo bem, eu vou dividindo pelo tempo, meses, semanas, né? Dias, aí eu vou ter uma noção, vou começar a trabalhar isso. Isso é muito importante para a primeira atividade. Pouca gente fez aquela primeira atividade, é bom fazer, tá?
Só que eu tenho uma meta, mas eu também tenho que ter uma ação, né? Tem que sair da minha zona de conforto. Não adianta nada eu ter uma meta e não faço nada para mudar, né? Como é que você constrói uma zona de conforto, saindo da zona de conforto? Tendo novas atitudes, novos comportamentos. Por quê? Esses comportamentos que você já teve, já tem, eles não te levaram, eles te levaram a engordar, não a emagrecer, certo? Se você já fosse magro, você não precisaria fazer nada. Eu já sou magro, por que eu vou fazer alguma coisa para emagrecer? Né? Então, você precisa ter novos comportamentos e foco. Né? O que é o foco, pessoal? Escrevi aqui, foco. Você tem disciplina, né? Você tem uma ferramenta de disciplina, você tem que ter disciplina. Todo dia você tem que estar ali, ó, atento, né? Você se compromete com você tem que ter um comprometimento com você. Aí quando a gente fala de comprometimento, é você olhar para dentro de você e falar, não, eu consigo, vou fazer, aí não tem tempo, eu vou dar um jeito, né? Se você tem que pagar uma conta, imagina, tem que pagar uma conta importante, né? Você vai separar um dinheiro para pagar aquela conta. Aquela conta é importante. O que é uma conta importante, pessoal, dentro de uma casa? Água e luz é importante, né? A internet é importante também hoje, mas entre água e luz, eu pago a água e a luz. Não posso ficar sem água. Comprar um gás, você está entendendo? Então você tem que ter essa noção, né, de prioridades. Definição de prioridades, isso mesmo. A definição de prioridades é o que vem primeiro, né? O que é mais importante para você, né? Então, quais são as ações que você vai ter que não pode deixar de fazer? Por exemplo, eu posso deixar de comer uma salada, eu posso deixar de fazer exercício todo dia, né? Na medida. E aí, o que você vai ter que fazer? Concentrar, né? Você tem que ficar concentrado e definição do tempo, né? A gestão do tempo, né? Como que eu vou fazer isso no meu dia a dia? Vou treinar de manhã, tarde ou à noite? Se eu não treinar de manhã, à noite quando eu chegar cansado do trabalho, eu não vou treinar, porque eu estou cansada. Olha só, então, nesse sentido é melhor você treinar de manhã, né? Eu só consigo treinar à noite, então, só à noite. Então já tem que sair preparado do trabalho, eu tenho meu tênis, minha roupa, e ir lá e treinar, entendeu? Então gerir meu tempo dessa forma. Como ocorre o emagrecimento? A ingestão ela tem que ser menor do que o gasto. Então eu tenho um gasto maior do que a ingestão, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma ingestão acima do meu gasto, eu engordo. Eu quero manter meu peso. Eu vou lá, ingestão igual ao gasto, né? Mas se eu quero emagrecer, a ingestão tem que ser lá embaixo e o gasto maior, né? O gasto, quando eu falo gasto, é exercício, pessoal, né? Foca muito na alimentação, às vezes, e não treina, né? Então, isso não ajuda. Então, eu vou lá, ingestão, né? Eu vou ver o que eu vou comer, né? Que vai me trazer menos caloria possível e vou ter o gasto, tá? Isso é importante você saber. Questão da voz, pessoal. O que é a voz? É o pensamento. Então, o cérebro ele entende com perguntas. Então, faça uma pergunta errada. Por que eu sou tão... vou fazer uma pergunta errada para mim. Por que eu sou tão gordo? Por que eu não como direito? Por que eu não perco peso facilmente? Isso é uma pergunta errada, né? Qual que é a pergunta certa? Por que eu perco peso facilmente? Por que eu sou tão magra? Por que eu sou tão saudável? Isso é uma pergunta certa. Se você trocar essas perguntas, você já começa a sair na frente, né? Porque o cérebro, você vai perguntar e ele vai falar assim, por que eu sou tão saudável? Porque você come salada, proteína e você vai na academia todos os dias. Muda a pergunta. Por que eu perco peso facilmente? Porque eu estou no programa de emagrecimento com pessoas, isso tem me ajudado e eu tenho colocado em prática todas as tarefas. Muda essa pergunta. Quando você muda essa pergunta, você passa a ouvir a voz correta. Se você não muda a pergunta, por que eu estou acima do peso? Ele vai responder para você, também
você não vai para academia, você não faz um prato saudável, você não tem tempo para cuidar de você, você só se maltrata, ele vai responder também. Né? Então troca essa pergunta, muito importante. Né? Tem que ter essa noção. Então, quando a gente fala em obesidade, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte. Eu tenho problema emocional, né? Tenho ansiedade, depressão, qualquer coisa, acontece alguma coisa no meu trabalho, eu já fico triste, eu vou para a comida, né? Ansiedade, né? Tem que resolver tudo. Né? Tem coisas que não dá para resolver no dia, né, pessoal? Então, você vai resolvendo aos poucos, né? Você vai respirando, vai vendo o que dá para resolver, né? Isso é importante. Problemas físicos, aí você tem que fazer exame, né? Endócrinos, metabólicos, saber se você tem diabetes ou não, como está a sua glicemia, né? Muita gente tem pressão alta, não vai no médico, não sabe, né? Passa no nutricionista, né? Como é que está a sua rotina de exame médico, clínico, né? Então, às vezes, de vez em quando, uma vez por ano, você procurar fazer, né? Saber como é que tá, né? Passar no médico, ver, vamos fazer uns exames de sangue e tudo mais, é importante, tá? Às vezes psíquico, né? Você tem uma doença aí que, né, tá te deixando ansiosa, tá, né, uma neura muito grande, então isso aí você vai provavelmente procurar alívio na comida, tá? O que acontece? Esse excesso de peso, você geralmente tem um conceito negativo de você. Qual que é um conceito negativo? Eu não consigo mesmo, né? Sou fraca, não dá certo pra mim isso, isso aí não é pra mim, então eu vou continuar comendo. Então você produz um conceito de você de uma pessoa negativa. E eu te falo o contrário. Né? Você não é nada disso, você não é essa gordura. Né? Na verdade, você é uma filha de Deus, um filho de Deus, que está cuidando mal do maior presente que Deus te deu, que é a vida, o teu corpo, né? Às vezes o teu espírito, a tua alma. Então você está cuidando mal, né? Você está com uma energia lá embaixo, negativa, e essa energia, ela faz todo o seu dia ser negativo, né? Então essa emoção negativa, geralmente você vai procurar alívio hoje na comida, né? Vou procurar fazer coisas que eu gosto, mas que não vão me ajudar, né? Por exemplo, se eu ficar aqui vendo séries, Netflix, sei lá, 3 dias sem parar, eu consigo? Eu consigo, né? Mas se eu ficar, por exemplo, nesse estado, comendo, sem, nesse estado de não fazer exercício, eu vou acabar engordando, né? Então é importante você ter isso aí, tá? Então como é que você muda isso, né? Você tem que ter novos hábitos, gente, não adianta. Você tem que ter novos hábitos, que é cuidar da alimentação, fazer exercício todo dia. Senão você não consegue modificar isso, né? Melhorar a sua parte emocional, né? Porque se você estiver triste, provavelmente você vai acabar comendo, né? Então, tudo isso faz parte do processo, né? A rotina. Basicamente isso que eu tinha para passar para vocês, pessoal. Não tem muita coisa, né? Atividade de hoje, pessoal. Você verificar se você está fazendo a pergunta certa ou a pergunta errada. Né? Se você estiver fazendo a pergunta errada, você troca essa pergunta. Né? Troca essa pergunta por uma pergunta positiva. Né? Por que eu como saudavelmente? Isso é uma pergunta positiva. Por que eu não como saudavelmente? Por que eu estou tão acima do peso? Então, você tem que trocar essa pergunta que você está fazendo por uma pergunta positiva. Tá? Então, verifica aí quais as perguntas que você tem feito para você. E troca essas perguntas. Né? É bom escrever no papel? É bom. É bom escrever no papel. Você vai saber certinho quais são essas perguntas e aí você consegue mudar. Né? Então você pega todas aquelas perguntas que não te ajudam, perguntas negativas, e transforma ela em positiva. Escreve isso no papel. Se puder publicar no grupo quais são essas perguntas que você está tendo, é bom. Porque aí todo mundo vê, eu vejo, todo mundo faz e a gente vai para frente. Até a próxima, pessoal.